Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, diga socorro, socorro. Mateus 24, verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Quero que você memorize essa expressão aqui. Ocorrências destes últimos dias. Guarde essa expressão. Ele lhes perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche seus olhos mais uma vez. Fale com Deus, para que no texto que Ele nos trouxe, que seja Ele, não eu, a falar ao nosso coração. Porque nós precisamos do Senhor. Não estamos aqui por nós mesmos, pela nossa vontade até, não. Mas porque há algo em nós, clamando por algo muito além de nós, muito maior, por algo de Deus. E
precisamos, queremos ouvir a sua voz. Estamos todos aqui, Senhor, juntos neste mesmo lugar, para ouvir a voz do Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, que não seja eu, que eu seja tão somente um instrumento nas tuas mãos, mas que essa palavra venha do Senhor, Paizinho, que teu Espírito torne, Senhor Deus, o nosso coração sensível, a nossa mente pronta para a tua voz, para o que o Senhor tem, Pai, a nós. Uma palavra que com frequência lemos, meditamos, mas certamente há algo que o Senhor quer comunicar a nós. Nos torne sensíveis, atentos ao que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, algo que chama bastante a minha atenção e eu digo para você, me encanta até, é saber que as coisas de Deus, elas se desenvolvem, elas chegam para nós a partir do momento que nós decidimos caminhar com o Senhor. A partir do momento que nós encontramos um caminho e entendemos o que Jesus diz em João 14, quando ele disse, eu sou o caminho. E vamos com Jesus e trilhamos por esse caminho, e queremos todo esse envolvimento e uma construção de uma história que seja história frutífera, uma história abençoadora. E vamos vendo isso a partir, primeiro, da nossa vida, de quem nós somos, de como nós estamos. E percebemos que a nossa vida por si não marca nada, não marca a vida de ninguém, não comunica nada a ninguém. Mas quando Jesus chega na nossa vida, quando Ele entra, e quando nós entendemos que há algo novo, que há uma nova vida para nós, as coisas começam a ficar diferentes. Nós passamos então a existir de um jeito diferente. Diferente. Porque nós começamos então a contar ou a ter a nossa história para contarmos. Mas nessa história e na vida que nós temos e no caminho que nós trilhamos, ou seja, na nossa caminhada, como família, como servo, como igreja, nessa nossa caminhada as coisas vão acontecendo. Algumas coisas que acontecem tornam a nossa caminhada difícil, outras nem tanto. Algumas outras coisas aliviam aí os fardos, os pesos da nossa caminhada. Mas o fato é que o Senhor nos coloca num caminho. Temos uma trajetória, temos algo para viver e algo para comunicar para as pessoas. Que nós estamos vivendo, que nós estamos fazendo, que nós estamos experimentando e nós queremos comunicar às pessoas. Eu quero começar hoje da maneira como eu comecei ontem a aula, né, na nossa classe Nova Vida aqui. Falando um pouquinho dessa caminhada e dessa história do povo de Deus, porque a história da igreja, narrada, escrita lá em Atos dos Apóstolos, que você vai perceber, você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, os atos, a caminhada, a história, o momento de cada um, as coisas acontecendo na vida dos discípulos de Jesus, você vai encontrar Atos dos Apóstolos. E aí, antes de ser assunto ao céu, a instrução de Jesus para eles, para os seus discípulos, para os que andavam com ele, era para que eles ficassem em Jerusalém. Era para que eles permanecessem em Jerusalém. E o texto que nós lemos, nós vimos lá, 2 deles andando, saindo de onde? De Jerusalém. E a instrução era: permaneçam em Jerusalém. Para que eles permanecessem em Jerusalém, Atos 1:8 fala assim, fala da capacitação que seria dada a eles, o poder do Espírito Santo, que traria também uma estratégia de crescimento, vamos dizer assim, porque Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, onde era para eles ficarem? Judéia, Samaria, até os confins. E aí ia chegar aqui na gente, obviamente. Não que sejam os confins. Mas a coisa ia longe. Era para chegar. Ou seja, o caminho estava escancarado. Longe. Muita coisa a se fazer. Mas uma palavra inicial: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão testemunhas.
Vocês terão uma vida impactante, uma vida marcante, uma vida diferente. Serão vistos e a vida de vocês será a vida que transformará outras vidas. Depois do Pentecostes, a igreja ela explode ali em Jerusalém. Ela explodiu em Jerusalém. Isso depois do Pentecostes. E explode num crescimento espantoso. Multidões eram convertidos e iam sendo agregadas àquela nova igreja, vamos dizer assim, que estava acontecendo ali. Isso tudo nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. As coisas acontecendo. Mas tudo isso está acontecendo quando? Depois do quê? De Jesus ter sido assunto aos céus. Um antes e um depois. Uma caminhada sendo colocada para os discípulos, para serem diferentes, para cumprirem a vontade do Mestre, que alcançassem, que tudo crescesse, que tudo acontecesse, que as transformações na vida das pessoas fossem então chegando. Nessa expansão, nesse crescimento, nessa coisa que ia acontecendo, nós vamos ter, Atos também vai trazer isso, o diácono Felipe, o que aconteceu com ele? Foi apedrejado e morreu. Mataram ele. A gente começa a perceber que esse caminho ele é meio, né? Apedrejaram o diácono. Estevão, perdão, isso. Estevão. Felipe, não, Estevão. Obrigado, Versi. Foi no automático. Estevão, ele é apedrejado. Mas aí Felipe, ele vai chegar em Samaria, ele vai pregar com poder, e quando ele prega de um jeito poderoso ali, os samaritanos, eles são abençoados, eles ficam maravilhados, vendo e ouvindo a palavra de Deus, e depois eles têm ali uma experiência que eles encontram Pedro e João lá na Porta Formosa, eles vão ver o que vai acontecer com aquele homem na Porta Formosa. Quando eles dizem assim, nós não temos nada, para você, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós damos a você, é Jesus, em nome de Jesus, fique curado, toma teu leito, ande, e aquele homem, ele é curado, e entra no templo com eles, saltando, diz a Bíblia, as coisas estão acontecendo na caminhada desses homens de Deus. A história da igreja, ela é profunda, a história da igreja é marcada por vidas, como a vida de Estevão, que foi ceifada, é marcado por momentos tremendos como este momento na vida desses diáconos, desses homens, Pedro e João, discípulos, instrumentos poderosos nas mãos do nosso Deus. Tudo onde? Nesse caminho que é Jesus. Nesse caminho escancarado para fazermos algo pelos céus na terra. Porque é isso que esses homens estão fazendo, algo dos céus, pelos céus na terra. Para um povo que quer permanecer longe, porque aí também estão os gentios, que são aqueles que estão com o coração endurecido. Se Pedro é o homem que vai pregar para os judeus e marcar aí os capítulos de Atos dos Apóstolos na vida dos judeus, o apóstolo Paulo vem para falar aos gentios, para trazer conversão, porque aí num caminho de Paulo a Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Onde ele está? Num caminho. E esse homem é tirado do seu itinerário, reconduzido no seu caminho, para fazer a vontade de Deus, para alcançar vidas para Jesus. E aí é o homem que vai virar o Atos dos Apóstolos de ponta cabeça, o livro. Com viagens missionárias, com plantação de igrejas, entrando no caminho de muitas pessoas, sofrendo, sendo açoitado, aprisionado, e é um homem de Deus, no caminho de Deus. E aí, irmãos, pensando sobre tudo isso, comecei a refletir que muitas coisas, das quais muitas vezes nós nos queixamos, acontecem no caminho de Deus, para homens e mulheres de Deus. Acontecem. São muitas vezes situações difíceis,
onde nós achamos que não vamos suportar, que não vamos conseguir passar por elas, mas é o caminho que o Senhor nos colocou. É um caminho que o Senhor nos colocou. E eu pedi para que você guardasse ali aquela expressão, ocorrências dos últimos dias, porque nessa noite nós podemos pensar um pouquinho sobre esse tema, as ocorrências dos últimos dias. Porque no caminho de homens e mulheres de Deus, parece que essa coisa de o que aconteceu ontem, anteontem ou nos últimos dias, está grudada em nós. Não sei se você concorda comigo sobre isso. Pode discordar, tudo bem. Mas quantas coisas, irmãos, estão, quem sabe, segurando a gente hoje. Mas foram os acontecimentos dos últimos dias. Foram as ocorrências dos últimos dias. Foram as coisas que aconteceram. Nós estamos muitas vezes paralisados, nós estamos muitas vezes sem a ação, sem saber o que fazer, porque por conta das ocorrências dos últimos dias. E esse texto sugere para nós nessa noite esse tema. E aí eu quero fugir aqui para que a gente consiga andar e encontrar uma velocidade aqui nessa noite para esse nosso texto. Quero discorrer tão somente sobre os fatos aqui, né? Porque normalmente nós vamos lá com introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Tá, mas nessa noite eu quero discorrer, e se você costuma anotar aí, pegue então somente aí o que discorremos aqui sobre esse momento, porque o que nós temos aqui são os seguidores de Jesus, nesse texto que nós lemos, são os seguidores de Jesus, um grupo que sai da Galileia. Esse grupo que sai da Galileia é um grupo que está envolvido pela proposta de uma vida diferente com Jesus. E eu falei, né, Stephanie, no grupo, né, ontem, esse é o Grupo Nova Vida. E se nós não estivermos aqui envolvidos, né, Valmir, com uma nova vida, para uma nova história, para uma caminhada diferente aqui onde nós estamos, não há sentido estar aqui. A igreja precisa encontrar e entender esse caminho e essa proposta de uma vida nova, mas só que nessa vida nova e nesse caminho, as situações muitas vezes serão muito difíceis. Implacáveis, muitas vezes. Isso irá acontecer dessa forma. Esses homens tinham a vida marcada pela palavra de Jesus, pelas ações de Jesus. E aí eles então começam a realizar assim como que uma verdadeira caravana da fé, uma caravana da esperança, e onde eles vão passando, vão acontecendo curas. O perdão vai acontecendo, a salvação vai acontecendo. É isso que vai acontecendo no caminho. E se nós estamos nesse caminho, irmãos, nós somos chamados também para levar esse tratamento de cura, de perdão, de salvação. Entender esse caminho onde o Senhor nos coloca. Porque essa viagem aqui para Jerusalém, desses discípulos aqui, essa viagem para Jerusalém deles, tem consequências. Os discípulos em Jerusalém, vivendo tudo o que eles vão viver, se você olha para Atos dos Apóstolos, você vê que tem consequências estar ali onde eles estão. Consequências. Jerusalém, nós vamos ver Jesus sendo vítima de arranjos, de combinações, de acordos dos poderosos, da própria ordem religiosa. Eles matam Jesus. E quando isso acontece, as esperanças dos discípulos estão, então, esfaceladas. Quando eles matam Jesus, eles acabam com a esperança dos discípulos de Jesus. Porque foram homens que largaram suas vidas, que deixaram tudo para andar, para estar no caminho com o Senhor. E mataram Jesus. Mataram o Senhor. O texto que nós lemos aqui, queridos, os seguidores do Mestre Jesus, esses seguidores, eles meio que se esqueceram da própria orientação de Jesus, né? Porque a orientação de Jesus era para que eles não saíssem de Jerusalém. E aí agora estão aqui, então, 2 discípulos, eles resolveram ir para Emaús. Emaús era um povoado distante, mais ou menos 12 quilômetros de onde eles estavam, de Jerusalém. E eles deixam então Jerusalém, os 2 a caminho de Emaús. Nesse caminho, as suas mentes,
que está acontecendo com eles ali nesse momento, a mente deles é uma mente atordoada com os acontecimentos. É assim que eles estão nesse caminho. Atordoados com as últimas ocorrências. E aí eu parei para pensar um pouco assim, quanto esses dois no caminho de Emaús me representam muitas vezes. Porque muitas vezes nesse caminho, na história da minha vida, do jeito que eu estou aí para aquilo que Deus chama, quantas vezes a minha mente está também atordoada pelos últimos acontecimentos, pelas últimas ocorrências. Quantas vezes essa coisa das últimas ocorrências pega a gente. Como isso é frequente, eu posso dizer, nas nossas vidas. Isso vai acontecer. Acontece bastante. Se você olhar nos versos 14 e 15. 14 e 15 diz assim: iam conversando a respeito das coisas sucedidas. O papo deles ali era a morte de Jesus. O que aconteceu e como agora eles estavam sozinhos. Verso 15, aconteceu que enquanto conversavam, eles chegavam ao ponto de estava rolando uma discussão ali. De repente as coisas ficavam meio que tensas ali entre eles, mas era o momento que eles estavam vivendo, era o caminho que eles estavam trilhando, atordoados pelas ocorrências, pelas últimas ocorrências. No verso 17, Jesus pergunta: que é isso que preocupa vocês? Eles estavam preocupados. Jesus já chega sacando tudo, né? Ei, Jesus, o que preocupa vocês? O que vocês estão tratando aí? Estão caminhando e tratando o quê? O verso 18, eles dizem assim: você é o único que não está sabendo o que aconteceu? Você ignora as ocorrências dos últimos dias? Como é que você pode ignorar as ocorrências dos últimos dias, se essas ocorrências, o que aconteceu nos últimos dias está acabando com a gente? Quantas vezes isso pega a gente? Quantas vezes as ocorrências dos últimos dias vão acabando com a gente também? Era isso que estava acontecendo no contexto desses homens. A mente desses homens aqui, queridos, estava totalmente possuída pela ideia da tragédia, possuída pela ideia da derrota, pela dor, pela perda. Por quê? Porque o Cristo deles está morto. E diante então desse momento aqui da história, a palavra registra para nós vários momentos, né, em que até aqueles mais próximos de Jesus sentiram-se impedidos de reconhecer Jesus, não reconheceram Jesus, o Cristo ressurreto. Nós vamos ter Maria Madalena, né, naquele momento, quando ela então chora, aí chega lá no jardim, tem alguém lá, ela conversa, pensa que é quem? O jardineiro. Né? Lembram disso? Ela pensa que é o jardineiro, não reconhece. Aí ela está ali vivendo que momento? Um momento de lágrimas, de desespero. Nesse momento de lágrimas, de desespero, ela confunde o mestre com o jardineiro. Veja o que o desespero, as lágrimas podem fazer conosco. A ignorância das Escrituras, né, porque o nosso texto vai trazer também disso. Eles estavam ignorando as Escrituras, porque Jesus começou a falar desde Moisés, discorrer sobre toda a Escritura, para trazer à memória deles que isso deveria acontecer com Cristo, que Ele morreria e que ressuscitaria. Jesus vai trazendo para eles, eles estão ali ignorantes. O texto de João, no 20, verso 19, diz que eles estavam trancados, os discípulos de Jesus trancados, com medo de autoridade, de que fossem perseguidos. Jesus então chega e vai para o meio deles. E eles estão ali trancados, mas diz assim que o momento que eles estão ali trancados é o momento da noite. Escuro. A escuridão. O que nos atormenta, o que nos amedronta também. O que traz pavor para nós também. A escuridão da noite, os temores da noite, os medos que enfrentamos muitas vezes no terror noturno, são aqueles que nos impedem de reconhecer Jesus, chegando para agir na nossa vida. Tomé, quando Tomé diz assim: eu não acredito.
E aí, para reconhecer Jesus, ele tem que tocar as feridas de Jesus. Por quê? Porque ele está movido ali naquele momento pela dúvida, e a dúvida está impedindo ele. A dúvida, a escuridão, a ignorância, o desespero, queridos, a distância. A distância também, quando nós estamos distantes de Jesus, é um negócio complicado. Lembro quando os discípulos estavam pescando, Jesus está na praia, faz o foguinho, já coloca um peixinho ali, mas eles não sabem quem é Jesus. Pedro olha, quem é? Aí João, o discípulo amado, diz assim, estou achando que é Jesus. Pedro, será que é Jesus? Porque a distância nos impede de reconhecer Jesus também. A cegueira, o ódio, impede de ver Jesus. Porque cegueira e ódio nós vamos encontrar em quem? No apóstolo Paulo, que estava no caminho, cego, com ódio no seu coração. E quando então ele é encontrado naquele caminho, o grito dele, a voz dele é: quem és tu? Quem és? O que está acontecendo? E a resposta: eu sou Jesus. Mas o ódio traz cegueira para ele. O ódio impede o apóstolo Paulo, o Saulo, de reconhecer Jesus. E ele tem que perguntar. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que a tendência humana é fazer da tragédia a última e a mais importante notícia. A nossa tendência, a tendência humana é fazer daquilo que foi difícil, complicado, daquilo que nós quase que não conseguimos suportar, vencer, é fazer desse momento o momento mais importante da nossa vida. Só que é tragédia. É tragédia. É a mais importante notícia para nós. Muitas vezes eu e você, nós estamos aí grudados nas últimas ocorrências. Das coisas que aconteceram. Só que estar grudado nas últimas ocorrências impede a gente de ver Jesus. Porque é isso que nós encontramos aqui nesse texto. Eles estavam conectados com o que aconteceu. E Jesus estava onde? Onde Jesus estava? Do ladinho deles. Andando com eles. E quantas vezes isso é realidade, irmãos, na nossa vida. Isso toma forma também na nossa vida. A notícia mais absorvida, a notícia que mais, ou que com facilidade entra na gente, queridos, são aquilo que traz do negativo. Não sei se você já parou para perceber isso. É ruim, é negativo? Já está todo mundo sabendo. E ninguém esquece. Não é? É ruim, é negativo, é sim. Tragédia. E esses homens, esses discípulos estão assim, nesse caminho. Aquilo que nós ouvimos é marcante demais, e principalmente quando é destruidor. Marca mais do que o positivo, gruda mais na gente do que aquilo que é positivo. Muitas vezes tem um acidente, um incêndio, alguma coisa assim, a gente não diz incêndio. A gente diz assim, quantos morreram? Quantos foram queimados? Quantos isso? Quanto isso? A gente não vê o ocorrido primeiro. Fatos negativos causam valorização da ocorrência. E esses homens estão vivendo esse momento dentro deles mesmos. Dos 11 encontros que a Bíblia relata que Jesus teve com os discípulos após a ressurreição, eu creio que esse momento aqui desse encontro, tem esse significado especial. E aos meus olhos ele se torna um momento especial, queridos, pelo fato de nós, assim como estes discípulos também, estarmos caminhando. Por isso que eu olho assim, de um jeito muito especial para esse momento. Porque assim como esses homens aqui, nós também estamos caminhando. E onde estão os nossos olhos?
Será que nós temos conseguido perder Jesus de vista por conta das últimas ocorrências na história da nossa vida? Por conta das últimas coisas que aconteceram, quem sabe, com a gente, nós estamos perdendo Jesus de vista por conta disso. Nós estamos caminhando, não apenas no sentido físico, mas nós estamos caminhando assim como esses homens aqui, na nossa mente, nas nossas emoções, porque as coisas estão acontecendo dentro da cabeça deles, pegando as emoções deles. Eles estão sofrendo. E isso vai acontecendo com a gente, na nossa caminhada. Eles iam na direção à aldeia de Emaús, mas eles estavam presos em Jerusalém. Quantas vezes eu quero, ou eu estou na direção do meu trabalho, mas eu estou preso em algo que aconteceu na minha casa. Ou estou na direção da igreja, mas eu estou preso num outro acontecimento. Quantas vezes isso acontece? Eles estão indo para Emaús, mas eles estão presos à cidade de Jerusalém, os pés em Emaús, mas a mente ainda vivia os momentos dramáticos da morte do Senhor em Jerusalém. E quantas vezes nós estamos quase pisando a bênção, quase sendo visitados ali por aquele momento de grande celebração, mas onde estão os nossos olhos, onde a nossa lembrança está, onde é que estão os nossos pés, onde é que nós estamos presos nas últimas ocorrências, não nos libertamos, não deixamos que isso fique para trás, de fato, e não avançamos, e não vemos o Cristo, e não entendemos que o Senhor está andando conosco, e vamos vivendo assim a síndrome de Emaús. Experimentamos muitas vezes essa síndrome, a síndrome de Emaús, que é gente absorvida pela desgraça, pela tragédia, que consegue ficar com isso grudado. Mas por que Jesus vai ali com eles? Para mudar isso. Para mudar isso. Jesus se apresenta, Jesus, ele conhece esse quadro. Irmãos, eu acho isso fantástico. Eu podia terminar agorinha aqui, eu podia parar com essa mensagem. Se a gente conseguir ter a ótica assim de Jesus, ver exatamente onde a gente está e o que a gente precisa, como é que ele vê esses caras ali, e ele vai exatamente onde os caras estão destruídos por dentro. Então ele vê você, aonde você está, do jeito que você está, se você está destruído ou não, se tem muita gente com você ou não, se você está num quadro de desespero ou não, ele se apresenta, ele chega, porque ele sabe onde nós estamos, e é isso que esse texto está trazendo para nós, que ele sabe onde esses homens estão, e o quanto esses homens precisam dele, como esses homens estão cegos, e como ele precisa abrir os olhos desses homens, e tudo isso vai acontecer. Mas nós vivemos 2024, a onda é outra, a vibe é outra, galera. Não precisamos que esse cara chegue perto de nós aqui e ande caminho com a gente. Não, está tudo certo, a gente detona, a gente arrebenta, a gente mata pau, porque afinal de contas nós vivemos aí a era da tecnologia, né? Está tudo show, tudo tranquilo, não há o que fazer, não há o que melhorar nesse mundo, está tudo certo. Mas por que a gente está preso nas últimas ocorrências? Porque por alguma razão você não está conseguindo ver Jesus na sua vida? Porque é que por alguma razão você ainda está preso aos últimos acontecimentos, em algum momento aí da tua vida, da história da sua vida, alguma coisa está te segurando lá e você não está conseguindo ver Jesus. Você não está conseguindo andar com Jesus, entendendo que Ele está andando com você. Por que esse caminho está difícil? Em 2024? Por que a vida está assim? Irmãos, se nós somos essa gente que vive aí a síndrome de Emaús, se nós somos esses absorvidos pela desgraça, pela tragédia, porque vamos parar, né, falar dos nossos noticiários, né, tudo que a gente assiste. Você já teve essa experiência, né, de desligar a televisão, dizer, nossa, vou desligar isso aqui porque só tragédia. A mente vai absorvendo as tragédias, as desgraças. E nós precisamos ter cuidado sobre isso, né? Porque existem consequências quando a coisa vai virando isso na nossa cabeça, quando ficamos absorvendo essas coisas tão somente. Quais são as consequências? O perigo de, em meio à tragédia, em meio à frustração, pensar que Deus não foi o suficiente.
muitas vezes o capeta, né, o desgranhento, o tinhoso, o canela seca, né, você pode completar um monte depois, né? Mas muitas vezes esse quer dizer para nós, na nossa tragédia, na nossa luta, na nossa dor, na nossa frustração, quer fazer você pensar que Deus não é suficiente. É isso que o diabo quer comunicar. Outro perigo, o perigo de ficarmos cegos para a manifestação de um Cristo que é vitorioso, porque Jesus, ele se aproxima, ele vê eles caminhando, ele vai chegando. Quem sabe dá uma acelerada no passo, e se aproxima, e não ultrapassa, não deixa eles para trás. Ele se aproxima, né? Não é Mr. M. Apareceu Jesus. Ele não aparece ali. Ele se aproxima. Jesus não aparece na tua vida. Ele se aproxima para caminhar com você, ele não quer te assustar. Ele se aproxima, ele conversa, ele quer que você entenda, que você veja, que você ande com ele. O perigo aqui, nós ficamos cegos para aquilo que Deus fez, Deus faz e tem feito nas nossas vidas. O perigo de ficarmos cegos para a manifestação de Cristo, de não percebermos o que Ele está fazendo, de nos esquecermos de quantas coisas Ele já fez. Paramos de entender, de pedir, de clamar, crendo que Ele tem muitas coisas para fazer, para operar na nossa vida. Não vamos enxergando mais o Senhor. Eles não reconheceram que Jesus estava andando com eles. Por quê? As últimas ocorrências. Cuidado com a dedicação às últimas ocorrências. Porque essa dedicação às últimas ocorrências podem fazer perder o Cristo de vista. Podem. Porque é isso que está acontecendo aqui, o texto nos comunica isso nessa noite. Nós perdemos também a condição de ver um futuro. Por quê? Porque nós nos tornamos contadores de histórias, daí nós não enxergamos mais o futuro. Eles já estão meio que nesse estágio. Porque aí Jesus se aproxima e diz, você não sabe o que está acontecendo? Você não ficou sabendo? Então, peraí, a gente vai contar para você o que aconteceu. E começa a contar. Né? Que o Cristo padeceu, tudo o que aconteceu, eles começam a contar uma história. Ele diz assim, nós pensávamos que era ele, que ele fosse ser o nosso comandante terreno, mas as coisas mudaram. Pegaram ele, crucificaram, no verso 20. No verso 21 diz assim, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Hoje, irmãos, muitos vivem assim, vivem a vida sem perceber a ação de Deus nas suas vidas. Tem muita gente vivendo assim. Sem perceber Deus agindo. Confundindo muitas vezes Jesus com um viajante, com alguém que se aproxima e diz algumas coisas e de repente desapareceu. Não. É porque não está vendo Deus agir. No verso 17, Jesus, ele se aproxima. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus puxa papo, mas a nossa tristeza é muito grande, Senhor, para conversar com você. A gente está muito triste para conversar. E às vezes é assim com a gente também. A gente está triste demais para bater papo com Jesus. Para conversar com Ele, para entender que Ele chegou perto, que Ele se aproximou, que Ele percebeu o estado do espírito dos dois, que Ele viu que eles estavam entristecidos e que Ele chegou ali para conversar. Às vezes a nossa tristeza não deixa isso acontecer, essa conversa acontecer. Eles estão cegos nessa aproximação. Eles estão cegos. E aí o que chama também a minha atenção é que lá no verso 31, quando os olhos deles se abrem,
Aqui eles estão de olhos fechados. E Jesus quer papo. Aí os olhos deles se abrem. Aí Jesus não quer papo mais. Porque daí o texto diz assim, Jesus desapareceu. Quando os olhos se abriram. Cuidado com o tempo que você está demorando para abrir os olhos. Porque pode ser que na hora que você abre os seus olhos, o Senhor vai te esperar, mas agora num outro lugar. Vai ter um momento do encontro, mas algumas coisas vão acontecer agora. E não vai ser com a presença dEle. Com Ele ali com você. Porque é isso que acontece. Os olhos se abrem, mas agora ele só tem a lembrança. Nossa, o nosso coração estava ardendo. Né? Quando ele estava caminhando com a gente, não ardia o coração? Nosso coração ardia, alguma coisa era diferente. Mas por que é que a gente não percebeu? Quando eles perceberam, Jesus disse, agora, curtam aí os dois um ao outro. E às vezes a gente fica curtindo, de olhos abertos, dizendo assim, eu perdi a benção. Deixei passar. Não orei, não busquei, não clamei, não aproveitei a presença de Jesus na minha vida, o mover de Deus na minha vida. Aí eu fico sozinho. Na tristeza, muitas vezes, eu fico sozinho. Eles são agora contadores de história, queridos. Contadores de história. Jesus se aproxima, percebendo como eles estão. A coisa mais difícil para qualquer um de nós é caminhar sem esperança. Caminhar sem esperança. E era isso que estava acontecendo. Nesse caminho desses homens, eles estavam caminhando sem esperança, eles estavam avançando, caminhando, mas eles não sabiam o que fazer das suas vidas. E às vezes essa também é a nossa realidade. Estamos caminhando sem saber o que fazer da nossa vida, sem nenhuma esperança. Nós estamos vivendo hoje dias difíceis. O tempo que nós vemos são dias complicados, dias difíceis. Tá? São dias difíceis. Não é fácil encarar essa caminhada da vida, essa estrada da nossa vida. Parece, mas não é. Não é. Quer ver eu provar para você? Experimenta sair daqui hoje, dizendo não, não e não e não, para todo mundo, para tudo aquilo que o mundo disser para você que está tudo certo. Brigue com o mundo. Brigue com o mundo. Rejeite o mundo do jeito que o mundo precisa ser rejeitado. Porque nós rebatemos o mundo com o quê? Com a palavra, né? Com Jesus. Compre essa encrenca com o mundo. De Deus te abençoe até para o poste. Amanhã. Saia dizendo Deus te abençoe até para os postes aí da cidade. Para ver se terça-feira não vai alguém na rádio dizer, tem um louco aí na cidade. Dizendo para todo mundo, nem conhece as pessoas, nem sabe quem as pessoas são. Tem um doido aí dizendo, Deus te abençoe para todo mundo. Brincando com o nome de Deus. Nome de Deus em vão. Compre uma guerra com o mundo, compre uma briga com o mundo, para ver se é fácil viver nesse mundo. Em nome de Jesus. Chega no seu trabalho amanhã e diga assim, gente, antes da gente começar aqui, colocar a mão na massa, posso fazer uma oração? Todo mundo? Oração? Oração? Como assim? Essa é a nossa guerra, é a nossa batalha, e não é fácil viver nesse mundo, queridos. É difícil viver, avançar, olhar para frente e para cima, olhar para Cristo. É difícil. Não é algo fácil. O céu parece nublado sempre, carregado sempre, escuro sempre, quando a gente quer decidir alguma coisa por Jesus, sempre parece que é muito difícil isso. Seguir em frente, dizendo assim que ama Jesus, parece coisa do passado. Parece coisa do tempo antigo. Porque os tempos mudaram, a gente diz. É coisa do passado, é coisa até dos fracassados. Ficar aí apelando para Deus, para Jesus. Coisa de derrotados, de gente que está com o coração fraco.
É isso que o mundo diz. Talvez, irmão, você olhe aí para a história da sua vida, para você. Quem sabe você esteja olhando para a sua vida profissional, para a sua família, e concluindo que muitas derrotas aconteceram, e elas certamente deixaram as coisas meio ofuscadas na sua visão de esperança. Você diz, do jeito que as coisas foram acontecendo, eu estou meio sem esperança. Do jeito que as coisas estão acontecendo, estou meio sem esperança. Mas deixa eu dizer para você, não deixe que as lembranças de um momento difícil, de um momento amargo, de derrota, de dificuldade, não deixe que essas lembranças e esses momentos continuem azedando o teu presente, porque é isso que está acontecendo, tornando o teu presente azedo. Preso às últimas ocorrências, nós vivemos um presente azedo, ruim, difícil. O que Jesus está fazendo aqui na vida desses homens? Jesus está querendo fazer com que eles vejam e acreditem que enquanto Deus for Deus, a tragédia não será nunca a última ocorrência. Amém? Enquanto Deus for Deus, a tragédia não será a última ocorrência, não será essa a última coisa que você vai precisar celebrar ou lembrar. A tragédia não, enquanto Deus for Deus, enquanto Ele for o Senhor. O verso 19, Jesus pergunta, quais são as últimas ocorrências então? Eles dizem muitas notícias, muitas coisas, você não sabe nenhuma delas. Jesus podia dizer assim, ó, então é o seguinte, deixa eu falar para vocês, eu vou dizer para vocês quais foram as últimas ocorrências. Eles me prenderam, me mataram, tá? Foi um tempo bem difícil, turbulento, complicado. Eles me pegaram lá na sexta-feira, daí depois me crucificaram. No sábado foi um dia silencioso da história, complicado, difícil. Mas a última notícia aconteceu de manhã, a última ocorrência aconteceu de manhã. Qual foi a última ocorrência de manhã? Ressuscitou. Estou aqui. Hablas espanhol? Não falou isso. Estou aqui, vivo. Essa é a última ocorrência. Olha como estar preso, do jeito deles, pediu experimentar a verdadeira última ocorrência. A última ocorrência era Cristo ressuscitado. E eles estavam perdidos, e às vezes, irmãos, nós ficamos também perdidos, e Cristo, Ele chega para colocar sentido na nossa vida, para organizar as coisas na nossa vida, para a gente entender que sexta-feira já foi, já passou. Está sabendo disso? Que sexta-feira já passou e que hoje é domingo? E que não é um momento de ficar lembrando das últimas ocorrências, mas é a hora de conectar com aquilo que Cristo tem para a sua vida hoje. Entender, quem sabe, coisas novas estão nascendo aí no seu coração, na sua mente, e que você está tendo uma nova visão, está tendo uma nova perspectiva, que você está respirando de novo, porque você estava preso a algumas ocorrências que não eram as ocorrências que Cristo estava revelando a você. Meu irmão, minha irmã, a última palavra naquilo tudo ali falava de Deus, a última notícia era de Deus, e não era a morte, era a vida, mas eles estavam por fora. E às vezes na nossa correria, nós perdemos todas essas informações também, e achamos que ainda é a morte, ainda é o sofrimento, ainda é a luta, ainda é a batalha, ainda é o desemprego, ainda é o sofrimento, ainda é a tristeza, ainda são as lágrimas. Mas não, a última ocorrência é a vida nova que Jesus tem para você. A última ocorrência é o novo nascimento, é saber que as coisas são diferentes a partir de Jesus, e Jesus está ali para garantir isso para eles. Que na manhã tinha uma notícia diferente, uma notícia nova. Os anjos falaram para os pastores, né? Relembrando aí já o teatro de Natal. Eis vos trago
nova de grande alegria. Será que não era uma nova de grande alegria? Cristo vivo? Era para eles estarem daquele jeito, tristes? É para nós estarmos tristes, sabendo que Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, levou as nossas culpas, as nossas dores, a morte que é para morrermos, Ele morreu. É para estarmos tristes? É para suportarmos, queridos, é para vencermos. Nós vamos vivendo, e eu sei que nós temos às vezes visto tragédias, desgraças, a gente vê desemprego, a gente vê fome, doenças, conflitos, perdas, crises familiares. Mas com tudo isso eu pergunto para você, quais são as tuas últimas ocorrências? E o que é que essas últimas ocorrências estão fazendo com você? Está conseguindo ver Jesus? Se aproximar e andar com você? Ou elas estão atrapalhando você? Cegando você? Deixando você distante, longe de Jesus? Jesus queria que eles conhecessem a palavra, eles tinham se esquecido da palavra, Jesus pregou de novo para eles. Por que Jesus pregou de novo para eles? Eu digo para você, porque Jesus queria que o coração deles ardesse de novo. E se a gente não sair de casa, não experimentar esse movimento de chegar na igreja, para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, e não querer que o nosso coração arda de novo por Ele, não tem sentido. Porque esse é o desejo dele. Jesus prega para eles de novo. Convinha que o Cristo padecesse, mas depois a glória de Cristo seria vista. Seria vista a sua glória, convinha esse momento difícil. Jesus prega a palavra, eles recebem a palavra, Jesus quer fazer o coração deles arder e quer fazer também, irmãos, o nosso coração arder por Ele, arder por sua palavra, querermos mais desse Senhor. Após aquele momento, ou aqueles acontecimentos trágicos, Deus permitiu que eles vivessem algo diferente. Na nossa vida também é assim, Deus ele nos permite ver a sua glória. Ele expunha as escrituras para aqueles homens, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer, mas agora não mais. E é assim também para a nossa vida. Os nossos olhos, muitas vezes impedidos de reconhecer, de ver o agir, de ver o mover de Deus, mas o Senhor, Ele tira as escamas. Ele traz a cura, Ele desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Sua palavra, da Sua lei, de quem Ele é. Porque agora eles estão ali com Jesus naquela mesa e o gesto de Jesus muda a cena, muda a trajetória daquele encontro, naquela caminhada. Muda a vida daqueles homens. Aqui não é um momento de ceia, tá? Como a Santa Ceia. Né? Eles foram para o churrasco, né? Ali se fosse hoje. Mas eles foram para comer. Tá? Era um momento de refeição, não o momento da ceia, ou da Santa Ceia. E naquele momento ali, Jesus revelou-se a eles, durante uma refeição. E aí eu quero frisar aqui com você, uma expressão, durante uma refeição qualquer. Porque estavam com fome, né? Cansados. Pararam e foram comer. Uma refeição qualquer. Mas nesse momento, dessa refeição qualquer, Jesus se revela a eles. Dizer para você que não precisa um grande banquete para Jesus se revelar para você. É aquele momento, quem sabe, na mesa onde você está sozinho. Fecha os olhos para agradecer pelo pão com margarina e o café com leite. Fecha os olhos para agradecer pelo chá com bolacha. Nesses momentos, Jesus se revela também. E a gente acha que não, né? A gente acha que precisa um grande acontecimento, né? Que precisa uma coisa assim, né? Top. Agora eu vi Deus. Mas aqui é uma refeição qualquer. Mas o que Jesus quer?
trazer clareza para os olhos deles, que eles enxerguem e que o coração deles arda de novo. Nessa noite eu creio também nisso, queridos. Se há algo impedindo você de ver Jesus cuidando de você, agindo na sua vida, preste atenção se você não está conectado com os últimos acontecimentos. Isso pode te atrapalhar. Rompa com os últimos acontecimentos. Rompa com as últimas ocorrências e glorifique o Senhor, porque Ele está junto de você. Porque Ele tira aquilo que está nos nossos olhos, a venda dos nossos olhos, porque Ele trabalha para o nosso coração arder. De novo, porventura não nos ardia o coração quando Ele conversava com a gente? Ardia, mas agora Ele já foi. Agora Ele já foi. Não deixe passar a oportunidade de um encontro com Jesus. Cuidado com onde você coloca os seus olhos. Não deixe que os seus olhos parem, grudem nas últimas ocorrências da sua vida. Deixe elas lá. Chega para cá, onde Jesus está, perto de Jesus. Ande com Ele e você vai ver o seu caminho acontecer de um jeito diferente. Porque Ele sempre tem novidades nesse caminho. Sempre tem.